Olá a todos, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo painel público da Fundação Logosófica Unidade Gutierrez, em Belo Horizonte. Eu sou o Marcos Copira, empresário, 41 anos, pai do João e estudante de Logosofia. E nesta noite falaremos sobre responsabilidade, liberdade e aproveitamento do tempo, conceitos que mudam a vida. Meus colegas, Maria Gabriela, Marcelo e Karina, irão trazer suas experiências a respeito desses temas com as suas visões de estudante de logosofia. Peço aos meus amigos para se apresentarem. Gabi, por gentileza, puxa a fila. Boa noite a todos. Eu sou a Maria Gabriela, sou advogada, trabalho como analista de contratos e sou estudante de logosofia. Boa noite, muito bom estar participando desse painel. Meu nome é Marcelo Murrer, sou engenheiro agrônomo, empresário, estudante de logosofia há 4 anos, sou casado com a Adriana, pai do Benício e do Alexandre. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui. Eu sou a Karina Vaz, servidora pública, empreendedora, tenho 32 anos, sou estudante de logosofia há 6 anos, casada e, até o momento, mãe de pets. Faço um convite a todos para conhecerem a ciência logosófica no portal logosofia.org.br. Na descrição desse vídeo há um link para acesso. Durante toda a transmissão também haverá um link para contato para quem quiser saber ou obter maiores informações sobre os temas tratados hoje ou mesmo outros temas relacionados à vida. Também não se esqueçam de curtir esse vídeo e compartilhar com amigos e entes queridos. Para iniciarmos, quero convidar a Gabi para me ajudar com uma dúvida. Gabi, quando que aprendemos a ser responsáveis? Marcos, a logosofia ensina que os conceitos, uma vez admitidos, são eles que orientam a nossa vida. Para realizar esse estudo sobre responsabilidade, eu procedi ao inventário moral a fim de verificar como era o conceito de responsabilidade antes de estudar logosofia e como este conceito agora. De pronto, eu percebi que esse conceito ele foi admitido na minha vida desde muito pequena. Eu me recordo que quando eu ainda frequentava o jardim de infância, uma das coisas que me deixava muito frustrada era faltar às aulas por algum motivo. A minha mãe até usava isso a favor dela algumas vezes, me dizendo que se eu não comesse toda a comida do prato, não deixaria eu ir à escola. Eu não admitia faltar às aulas e nem deixar de fazer os meus deveres de casa. O tempo foi passando e essa responsabilidade, com os meus estudos, ela foi caminhando juntamente comigo durante o ensino médio, a graduação, a pós-graduação. Eu fui uma aluna exemplar, com pouquíssimas ou nenhuma falta, assim, durante todas essas fases. Na vida profissional, eu também observei esse dever de responsabilidade, verificando, o comprometimento e o cumprimento assíduo de todos os meus compromissos profissionais. O interessante é que, ao realizar esse inventário, eu não imaginava que eu encontraria uma característica no meio desse conceito de responsabilidade que eu fui construindo ao longo dos anos. E qual seria, essa característica que me impulsionou a cumprir, com tanta responsabilidade tudo aquilo que eu me propunha realizar? Eu descobri que essa característica foi o temor. Eu consegui observar que o temor, ele estava sempre me impulsionando a cumprir com todas as obrigações assumidas, desde a infância até bem pouco tempo atrás. A ciência logosófica, ela nos mostra que a falta de cultivo aos conceitos traz a desorientação. Isso me trouxe algumas inquietudes. Teria eu cultivado, esse conceito de responsabilidade da maneira correta? Eu posso chamar
o cumprimento das obrigações assumidas de responsabilidade? A logosofia, ela vai nos ensinar, né, que a responsabilidade é uma expressão, né, que nos traz a definição de idoneidade, né, moral e material. Eu aprendi ainda que cabe a mim a responsabilidade sobre os meus atos, meus pensamentos e palavras, devendo ter em conta que quando, né, estes se materializam, sobrevém, né, cedo ou tarde, as consequências favoráveis ou desfavoráveis. Na vida diária, nós temos vários dispositivos, né, que vão nos fazer, né, recordar a todo instante, né, que nós somos responsáveis pelos nossos atos, e no caso de descumprimento dos mesmos, nós temos aí institutos tais como a responsabilidade civil, a responsabilidade penal, que visam, né, a aplicação de uma gama de medidas reparadoras em ambas as esferas, em relação, né, a danos ou prejuízos causados a alguém em decorrência da nossa irresponsabilidade. Gabi, você me fez recordar da minha quarta série. Eu sendo pouco responsável e fazendo todo para casa no domingo à noite. Não era nada bom. Na nossa sociedade, de fato, né, temos vários mecanismos que nos lembram da nossa responsabilidade. Seja a nossa família, os nossos ofícios, as leis que você recordou agora há pouco. Mas e na nossa mente? No nosso interno, como que isso funciona? Eu venho descobrindo que o meu conceito, né, de responsabilidade não é mais aquele que me acompanhava no meu dia a dia. Com o exercício da observação consciente, eu vejo a expansão do conceito de responsabilidade, principalmente em relação aos meus pensamentos e as minhas palavras. Ao fazer, né, o uso consciente da minha observação, é possível verificar quanta responsabilidade que eu tenho, assim, em atos tão simples e automáticos que me acompanham a vida inteira, por exemplo, como o pensar e o falar. Após estudar mais, né, sobre a responsabilidade, eu percebi que este é um conceito muito importante para a minha evolução. Muito interessante. Mas, Gabriela, você nos mostrou mecanismos para que possamos entender melhor o funcionamento da nossa forma de pensar. Mas como que eu poderia transmitir esses conceitos, esses pensamentos para as demais pessoas, sem ser indiscreto ou inoportuno, por exemplo? É fácil fazer essa verificação, basta estar atento. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo. Recentemente, um familiar, ele comentava, né, sobre o seu gestor. Os comentários eram todos de cunho muito negativo. Ao observar, né, o seu movimento mental, eu verifiquei que algumas observações até poderiam ser pertinentes, né? Mas eu percebi também que alimentar aquela reação não ajudaria em nada e também não traria nenhuma mudança efetiva. Então, eu tentei mostrar, como ele mesmo já tinha relatado, as qualidades daquele gestor. Eu ressaltei também que todos nós temos defeitos e alguma competência a ser desenvolvida, e que ele deveria se apegar às características positivas do seu gestor. Eu aproveitei para incentivá-lo a levar soluções, né, junto àquela pessoa. O resultado desse diálogo foi bem positivo. Ao final, o familiar estava feliz, ressaltando, né, algumas qualidades do gestor e reconhecendo que ele também possui deficiências. Naquele momento, eu penso que eu atuei com responsabilidade com os meus pensamentos e palavras, né, junto àquele familiar. Gabi, diante disso, qual
foi a principal mudança, ou mesmo a principal diferença que você verificou do conceito anterior de responsabilidade para esse novo conceito que você formou após iniciar os seus estudos, os seus estudos logosóficos? Marcos, o estudo logosófico, ele me mostrou, né, que eu sou responsável pelos meus pensamentos. E na maioria das vezes, o que eu sinto é minha responsabilidade. Por exemplo, pensamento de falta de vontade. Sou eu responsável por essa falta de vontade? Eu penso que sim. Haja vista que os elementos para combater essa deficiência, eles estão disponíveis na minha mente. Nesse caso, né, vai ser necessário buscar o estímulo positivo para contrapor a deficiência. Mas, para surtir efeito, o estímulo, né, que no caso é a decisão, ele tem que ser aplicado com consciência e com responsabilidade. Eu estou aprendendo que eu sou responsável direta pelos meus pensamentos e muitas vezes pelos meus sentimentos. Eu sou responsável também pela minha conduta, ou seja, é necessário estar consciente e atenta para que as minhas ações, elas não afetem negativamente e nem prejudiquem outros seres. Eu penso que os elementos, né, recebidos aqui nessa escola, eles têm me ajudado a construir um conjunto de valores que são físicos, morais, espirituais e mentais. E a partir do momento que eu adquiro, né, valores reais e verdadeiros, eu sou diretamente responsável por esses valores. Gabi, foi muito interessante a sua fala. Me tocou o aspecto da responsabilidade que você trouxe. Assim, o conceito que transcende o meu dever com a sociedade, né? O conceito da minha capacidade de mudança, do meu potencial de fazer acontecer as coisas. Isso é a responsabilidade que eu possuo comigo mesmo, né? Mas, Marcelo, sua mãe já te falou que seu direito termina quando começa o do outro? Quando que acaba o meu direito? Ô, Marcos, minha mãe já falava isso com um chinelo na mão, rapaz, era assim. Brincadeira, minha mãe nunca pegou um chinelo na mão. Sabe quando você explica para sua mãe que foi a professora que não deixou você entrar na sala de aula, quando você era pequeno, lá só porque você atrasou 15 minutos, que a responsabilidade do seu atraso não foi sua? Ou ainda, quando você está jogando bola e fala que o juiz te expulsou depois de te dar os 2 cartões amarelos? O que acontece também é que a gente transfere a responsabilidade dos nossos atos para algumas instituições, né? Quando eu falo, o Detran suspendeu minha carteira de motorista, a culpa não foi minha. E uma bem atual, né? Não me deixaram entrar naquela loja porque eu estava sem a máscara. Então, essas frases que eu mencionei acima, certamente vocês já ouviram alguma parecida ou até tenha falado alguma dessas. Mas o que elas têm em comum? Elas mostram que quando a gente perde a liberdade, na maioria das vezes, nós não enxergamos que a responsabilidade foi somente nós e acabamos delegando aos outros quando a gente perde a liberdade. Então, por que é tão difícil eu identificar quando a parcela de responsabilidade é minha? Karina, Gabi, Marcos, você já deve ter passado por alguma situação onde o mau comportamento, uma má atuação, alguma atitude fizeram com que vocês perdessem de alguma forma a sua liberdade? Infelizmente já aconteceu. Pois é, Karina, vou falar um fato para vocês que eu identifiquei claramente onde esse fato de perder a liberdade por uma atuação minha aconteceu. Eu tenho um grande amigo, sabem daquelas amizades extremamente diferenciadas, quando você fala assim, deixa eu ver quem são os meus amigos. Esse nome sempre aparece no começo da lista, é o caso dessa amizade. E ele, além de ser um parceiro comercial, me ajudou sempre em várias
áreas de atuação, e eu também, é uma pessoa muito brincalhona, muito descontraída. Nós fazemos parte de 2 grupos de WhatsApp. Um de bicicleta, sabe quando você junta meia dúzia de amigos, faz um pedal, e aí, vamos fazer um grupo de WhatsApp para toda semana a gente pedalar. A gente cria o grupo e nunca mais pedala. Esse é o caso. E temos um outro grupo também com alguns casais de amigos. Certo dia, em um desses grupos, esse amigo mandou uma mensagem que alguém estava se passando por ele e tinha feito algumas compras usando o seu nome. Ele escreveu ainda que já tinha levado ao conhecimento das autoridades e que as providências legais estavam sendo tomadas. Quando eu li as providências legais estavam sendo tomadas, eu já comecei a rir. Falei, essa é uma brincadeira dele, está querendo pegar alguém. Então, o que eu fiz na hora? Eu vou ser o primeiro disso. Parei o carro. Parei o carro, sim, eu estava usando o telefone. Então, vocês pensarem, e aquela frase do Detran lá de tomar carteira? Se achar que ela é autoral, eu não vou ter como me defender, viu? Bom, então, continuando. Parei o carro, enviei uma mensagem que, de alguma forma, eu desdenhava do que ele tinha falado, né? E ainda colocava ele realmente como um mau pagador. Um dos pensamentos que eu tive é que eu seria o primeiro a identificar essa brincadeira, que eu seria o mais rápido a detectar a intenção dele. Digitei nesse sentido e fui embora. Quando foi à noite, entrei no WhatsApp, um desses grupos que ele estava, eu fui ver, ele tinha saído do grupo. Eu falei, o que aconteceu? Eu entrei no outro grupo que a gente fazia parte, ele também tinha saído. Nesse instante eu já imaginei, por que eu fui mandar essa mensagem? Por que eu não pensei antes? Ele não gostou do que leu. Foi a primeira coisa que me ocorreu. Não consegui mais colocar os pensamentos em ordem. Na hora, eu pensei assim, por que eu não fui mais reflexivo? Por que eu não pensei antes de enviar essa mensagem? Por que eu não atuei de uma outra forma? Bom, a imaginação que me veio na hora é que essa atitude tinha quebrado uma ligação dessa amizade que tinha sido feita com respeito e admiração. Várias vezes a gente tinha se ajudado em diversas áreas. E eu não ter atuado dessa vez como um ser reflexivo, que eu já havia aprendido a atuar dessa forma nos estudos de logosofia, que tinha estragado essa amizade. Eu estava pensando nisso, né? Eu estava imaginando que isso tinha ocorrido. E aí eu pensei, em outras vezes, em outras ocasiões, eu já tinha conseguido ser reflexivo, ser mais cuidadoso nas minhas atuações com as outras pessoas. Por que nesse caso eu não fui mais cuidadoso? Fui dormir com esse turbilhão de pensamentos na minha mente. Quando foi na manhã seguinte, eu estava lendo um livro de logosofia, nos meus estudos de manhã, e um trecho me chamou a atenção. Sabe quando acontece alguma coisa na sua vida, quando você lê alguma coisa ou escuta alguma coisa que você fala assim, nossa, isso está perfeito para o momento que eu estou passando agora? O trecho do livro que me chamou a atenção é esse, eu vou falar para vocês. É assim, o mau comportamento, portanto, é motivo de constante diminuição da liberdade individual. Vê aí, Karina, se serve para alguma coisa do que você passou, hein? O mau comportamento, portanto, é motivo de constante diminuição da liberdade individual. Aí, depois disso, de ler esse trecho do livro, eu deixei o assunto de lado, tentando tirar esse pensamento que eu tinha mandado a mensagem, que ele tinha ficado chateado comigo. Tentei tirar esse pensamento da minha mente, porque eu também já tinha aprendido na logosofia que os problemas fazem parte da nossa vida. Nós não podemos deixar os problemas serem a nossa vida. Ficou claro até aí, Marcos? Marcelo, mais ou menos. Pelo que você relatou, eu ainda não percebi que seu amigo tenha tirado a sua liberdade. Então, quem te privou de fazer as coisas? É isso mesmo. Na verdade, depois desse estudo, depois de ler esse trecho do livro da logosofia, eu tive a convicção que eu tinha perdido a minha liberdade por essa minha má atuação. Afinal, para mim, ele tinha saído dos grupos por essa atitude que eu tinha tido. E isso, também no que eu estava sentindo, ia afetar minha amizade com ele e, consequentemente, minha liberdade. Os pensamentos que ocorreram depois desse que eu relatei tiraram minha liberdade de chamá-lo para pedalar. Meus pensamentos me impediram de ligar para esse amigo como sempre eu fazia. Me impediram de atender uma ligação dele. Uma vez que ele me ligou, eu falei, não vou atender porque ele vai falar sobre as mensagens. Eu não aceitei um convite de um casal de amigos em comum para a gente se reunir na casa deles, porque eu sabia que esse amigo, a sua esposa, estava. Então, eu estava tirando minha liberdade com ele. Tudo isso estava ocorrendo só na minha mente. Eu tinha perdido o controle
dos pensamentos. Então, Marcos, respondendo pontualmente sua pergunta, foram os meus pensamentos que tiraram a minha liberdade com esse meu amigo. Agora eu entendi, Marcelo. De fato, há momentos que eu me sinto que eu estou numa prisão mental. Fico preso pela minha imaginação, com pensamentos incontroláveis sobre o que os outros devem estar pensando de mim ou sobre o que eu faço, né? Mas estou curioso, enfim, como que acabou essa história aí, dessa amizade? Bom, passados alguns dias, a esposa dele me mandou uma mensagem, como eu era administrador de um dos grupos do WhatsApp, falando que ele tinha realmente esse problema do nome, mas o principal problema que ele tinha saído dos grupos era que a mãe dele tinha passado por um problema de saúde muito sério na mesma época. Esse foi o motivo dele ser desligado dos grupos. Aí ela me passou que eu adicionasse ele nos grupos com um novo número de telefone. Bom, nesse instante eu já pensei, bom, então ele saiu dos grupos também por um outro motivo principal, não foi só por causa das minhas mensagens. Aí, numa conversa posterior, que a gente estava conversando, eu encontrei com ele posteriormente, e eu fui me desculpar. Falei, ó, desculpa ter mandado aquelas mensagens, né, eu devia ter pensado antes e tal. E ele falou assim, que mensagem? Eu não vi mensagem nenhuma, simplesmente saí dos grupos, nem sei do que você está falando. Aí, eu nem preciso dizer, Marcos, que nessa hora eu percebi que todos esses momentos, todas essas vezes que eu deixei minha imaginação atuar, ela trouxe, assim, muita dificuldade no meu dia a dia. Então, o que eu vi? Se eu deixo a imaginação dominar meus pensamentos, mais uma vez, eu sei que a logosofia me traz uma grata sensibilidade de saber que esses elementos melhoram a minha conduta. Ela me ajuda a perceber, a tempo ou não, como foi nesse caso, quando minha conduta poderia ter sido diferente. Marcelo, após esse episódio, que conclusões que você chegou, então? Bom, uma delas é que eu preciso evitar de usar o telefone enquanto eu dirijo, né? Para não correr risco nenhum. E outra, Marcos, agora, o que realmente ficou de aprendizado, que todas as atuações que eu tenho na minha vida é minha responsabilidade. E é resultado dos pensamentos que eu consegui ou não controlar, como foi o caso dessa atitude. Eu consegui identificar que eu preciso sempre ter o controle dos meus pensamentos, ou tentar ter o controle dos meus pensamentos. E quando eu sei que uma característica minha, que quando eu deixo ela atuar, tem uma grande chance de eu me arrepender depois, como foi nesse caso, eu encontro no estudo da logosofia muita ajuda para identificar essa característica. E aí, quando eu identifico e consigo parar essa característica, aí que vem a alegria que eu sinto por conta dessa atuação. Depois disso, Marcos, você conseguiu imaginar alguma situação semelhante que você já viveu? Sem dúvidas, Marcelo. Fiquei imaginando aqui você nessa situação com um amigo e recordei de várias circunstâncias semelhantes na minha vida, onde atuei com indiscrição, ou fui inadequado com amigos ou parentes, e o quanto que isso me fez perder tempo pensando se eu estava certo ou errado, se eu precisava pedir desculpas, se eu precisava reparar de alguma forma. Enfim, o quanto que eu sofri, né, com esses momentos, mas principalmente o quanto eu perdi tempo imaginando mil e uma coisas. Ao final, eu pensava e não chegava a lugar algum. Aliás, me recordo que perco tempo não somente com situações como essa, né, mas em outras também. Há dias que tenho a sensação de ter trabalhado umas 40 horas, mas ao final do dia eu não me recordo de nada do que eu fiz. Tenho a sensação que quanto mais inconsciente, mais no automático, mais rápido o tempo passa. É isso mesmo, Karina? É por aí, Marcos. Infelizmente, o tempo que se perde não pode ser mais utilizado. Eu tenho certeza que muitos já ouviram ou falaram a frase: estou sem tempo. Será que isso é verdade? Por que alguns conseguem desempenhar inúmeras tarefas em um só dia e outros não? O tempo não é igual para todos nós? Eu tenho aprendido com a logosofia que quando desperdiço tempo, na realidade eu estou desperdiçando parte da minha vida.
Então, precisamos investigar, no fundo, quais são as causas de não estarmos aproveitando bem o tempo que nos foi concedido. Então, quando falo para mim mesma que eu não tenho tempo, realmente eu estou atarefada ou eu não quero assumir uma tarefa? Há situações também que deixamos de aproveitar o tempo disponível, simplesmente pelo medo de viver uma realidade nova, ou de começar uma profunda investigação, ou porque não vivemos de forma consciente. Peraí, Karina, como é que é isso de falta de tempo pelo medo? Me explica. Certo. Vou contar aqui um breve relato para vocês entenderem. No ano passado, eu estava sentindo muitas inquietudes em relação à minha carreira profissional. Me sentia em uma zona de conforto em relação a este setor. Mas, ainda assim, por ser muito jovem, eu me vejo ainda com muitas possibilidades para o futuro, claro. E a partir disso, comecei a perceber que precisava mudar. Então, de um tempo para cá, com os estudos logosóficos, também ouvindo pessoas já com bastante resultados na vida, eu percebi que eu estava deixando de fazer um bom uso do meu tempo. Ou seja, deixando a minha vida passar em branco. Então, eu senti que precisava encontrar o meu real talento. E foi só quando eu conectei, de fato, comigo mesma, que eu comecei a encontrar essas respostas. E foi atenta aos meus pensamentos que eu me dei conta sobre alguns conceitos, que eu posso dizer agora, velhos conceitos. Só que foram com estes mesmo que lá no início da minha carreira profissional, que eu tomei algumas decisões. Não que essas decisões foram erradas, mas que se eu já conhecesse a realidade interna que a ciência logosófica me apresenta, eu poderia ter tomado decisões que se aproximassem mais do meu verdadeiro propósito de vida, livre de quaisquer crenças. Então, eu percebi, após uma rigorosa avaliação, que durante todo o meu percurso profissional, eu tentei fugir de um caminho semelhante a de um ente muito querido para mim. Que apesar, assim, de todo o orgulho que ele me faz sentir, por suas conquistas, eu não queria ter uma vida profissional parecida com a dele. Eu observava sempre ocupado demais, ele trabalhava todos os dias, segunda a segunda, não tirava férias, ele não viajava, e repetiu isso há anos. Então, eu fui negando escolher essa carreira. Eu não queria isso para mim. E eu pensava assim de forma inconsciente, que se eu escolhesse essa mesma carreira dele, as minhas experiências de vida seriam semelhantes. Eu não queria perder minha liberdade. É isso que eu pensava. E eu queria ter minhas sonhadas férias todos os anos. Até que, com os estudos e olhando de fato para mim mesma, foi que a chave virou na minha mente. E eu concluí que este ser fez as escolhas dele. E para ele estava tudo bem. Ele é feliz, se sente realizado. Eu é que sempre estive incomodada com as suas escolhas. Ele não precisava mudar. O que precisava mudar eram os meus pensamentos. Sua escolha profissional esteve alinhada a vida inteira com seus objetivos. E neste momento eu me senti muito feliz por ele. E não mais com aquele sentimento de pesar, de queixas, pensando que ele não sabia aproveitar seu tempo ou sua vida. E você já deve imaginar para onde as minhas inquietudes estão querendo me levar. Isso mesmo, a seguir a mesma carreira que a dele. Essa observação consciente, ela me fez perceber o quanto de tempo desperdicei, enquanto não olhava para mim mesma, desperdiçando oportunidades e deixando de desfrutar de momentos mais felizes com este ser. Poxa, Karine, você trouxe elementos interessantes aqui sobre o aproveitamento do tempo. Aspectos como o medo, né? E também a crença da falta de tempo. E quanto que isso pode nos afetar no bom uso do nosso tempo, né? O que você disse também foi muito interessante, me fez refletir sobre as nossas escolhas profissionais, né? Às vezes, né, no meu caso, já aconteceu, a gente se concentra muito refletindo sobre o que fazemos, ao invés de pensarmos no porquê fazemos. Acho que isso ajuda muito a fazermos escolhas mais conscientes.
Mas nos conte mais sobre aspectos práticos, né? Quero saber mais sobre como podemos aproveitar o tempo, né? O que a gente pode fazer no nosso dia a dia. Então, vamos refletir de como é importante investigar as reais causas de não fazer um bom uso do tempo, para a gente ir eliminando essas crenças do não tem tempo. Então, vamos pensar, por que a gente encontra tanta dificuldade? E se eu tentar, ao invés de querer controlar o tempo, eu começar por gerenciar os meus hábitos, os meus compromissos e as minhas relações? Pois eu tenho chegado à conclusão que decidir o que não fazer é tão importante quanto decidir o que fazer. Algo que tem me ajudado a gerenciar melhor o tempo físico é caminhar, ao invés de 1 milímetro em 1 milhão de direções, caminhar muitos metros em uma única direção. Então, nesse gerenciamento do tempo físico, para mim é importante sempre começar, por exemplo, o dia com algo que me enche de alegria e entusiasmo. Então, quando eu consigo acordar cedo para exercitar minha mente, em seguida o meu corpo, o meu dia já assim começa com outro astral. Eu já posso tomar meu café, ir para o trabalho com a mente preparada para as próximas vivências, e aí já acontece tudo perfeitamente e como esperado, certo? Errado. É muito importante saber que no decorrer do dia é necessário lembrar a todo tempo da atenção consciente para colocar ordem na mente. Então, durante o dia eu me pergunto: ei, Karina, você está atenta ou já ligou o modo automático? Pois bem, eu tenho aprendido com a logosofia que para realizar algo de fato na minha vida, eu preciso colocar ordem nos meus pensamentos. Peraí, Karina, como é que é isso de ordenar os pensamentos? Você poderia nos exemplificar como isso acontece? Sim. Durante o dia, eu preciso assim ficar bem atenta aos meus pensamentos, pois eu posso encontrar os chamados sabotadores do tempo. Tem a pressa, que é a primeira a aparecer quando não cumpro com o meu protocolo de acordar cedo todas as manhãs. Aí a própria pressa já se encarrega de abrir a porta para a impaciência e a intolerância chegarem. Pode vir também a distração, que me faz perder o rumo e logo já chama outra companheira, a indisciplina. Essa, para mim, ela é de amargar. Ela chega a me deixar em um ritmo hipnótico. E eu preciso de muito esforço e força de vontade para colocar a casa mental nos eixos novamente. Então, para que eu vença esses pensamentos, eu preciso contar com a minha atenção e com a minha constância. Dessa forma, não tem espaço para a falta de ânimo e o pensamento continua firme e vigilante. E vão passando longe também a ansiedade e a preguiça. Então, Marcos, a logosofia, ela tem me ensinado que eu preciso viver mais no espaço de tempo, onde as horas não são contadas, experimentando cada vez mais a verdadeira sensação de existir. O que significa isso? A verdadeira sensação de existir. Eu penso que nós precisamos começar a viver mais no tempo eterno. O espaço em que as horas não são calculadas. Pois bem, a chave para viver aqui é dando outro conteúdo à nossa vida. Então, das vezes que eu experimentei viver como a logosofia aconselha, por exemplo, antecipando minha pressão das horas, contando com as minhas faculdades da minha inteligência, eu consigo, no mesmo momento, mudar a forma de encarar as situações que me apresentam. E eu me sinto bem mais capaz para assumir os meus compromissos. Karina, achei isso fantástico. Viver no espaço onde as horas não são calculadas, no tempo eterno. Eu estou entendendo que eu não preciso passar dessa para melhor para alcançar isso, ok? Bem, sem dúvida alguma, momentos como agora, compartilhando nossos conceitos, as nossas vivências, né, experiências, é um tempo super bem aproveitado. Eu tenho aproveitado muito, inclusive.
Falando em tempo, nosso bate-papo está chegando ao fim. Mas esses conhecimentos não precisam acabar aqui. Convido a todos novamente para conhecerem o portal da Logosofia na internet. E quem nos acompanhou até agora, deixe seu like. Para saber mais sobre essa ciência ou ser convidado para outros eventos como este, basta se inscrever no link do formulário que está na descrição. Teremos a maior satisfação em responder a todos. Agradeço a participação de todos que nos assistiram, agradeço aos meus colegas, estudantes de Logosofia, Gabriela, Marcelo, Karina, e agradeço a toda a equipe que esteve envolvida para a realização deste evento. Uma boa noite a todos e até os próximos eventos. Boa noite. Boa noite. Uma boa noite.